Já estamos de volta ao vivo pela Astral TV. Seja muito bem-vindo, né, à nossa revista holística para você começar bem a semana. Agora nós vamos receber ela, que é consultora esotérica, Evelyn Jimenez Sanches. Bom dia, Evelyn. Bom dia, Edu, tudo bem? Melhor agora. E você, como tá? Com bom astral, né? Aí sim, ótimo astral. Vamos manter, né, gente, Uhum. ao longo da semana. Como foi de fim de semana? Tudo bem, tudo ótimo. Então vamos lá, preparada para dar o start aí no bate-papo com os signos? Vamos lá, os 12 signos do zodíaco com o baralho cigano. Então vamos começar deles, que sempre dão um pontapé inicial em tudo. Vamos falar com Áries. Os arianos, sai a carta número 3, né, do baralho cigano, a carta do navio. Então, o navio traz um período aí essa semana para os arianos. Qual a palavra-chave do navio? Novo rumo, novos horizontes, né? É uma carta jupiteriana, então traz uma visão mais ampla das situações, né? Um momento bom também para viagens, né? Traz esse momento de movimento nem muito lento e nem muito rápido, é um movimento natural. E o número traz um 3, que fala de crescimento, expansão, ideias criativas, se sociabilizar, né? Então, uma carta extremamente aí positiva. E quem traz a proteção espiritual para os arianos essa semana é Iemanjá. Ótimo. Muito bonita essa carta, né, gente? Que oráculo que é esse? Qual baralho Esse é o cigano? baralho cigano, ele é um baralho cigano medieval. Uhum, É bonito, né? Tem imagens medievais. muito legal. Bom, vamos ver então qual carta do baralho cigano vem para quem é de touro. Os taurinos, sai a carta número 24, a carta do coração. A palavra-chave do coração é continuidade, fluidez. Então, provavelmente os taurinos, os projetos, né, que eles estão começando, vai dar continuidade, traz equilíbrio. O que é o órgão do coração no corpo humano? Né? Um órgão que bombeia o sangue para todo o corpo, trazendo o que para o corpo? Equilíbrio, não é? Então, uma semana aí de equilíbrio, nem o ódio, nem a paixão, que são sentimentos extremos. Essa carta ela é uma das cartas de carga emocional do baralho cigano, que fala do amor, mas o amor pé no chão. O coração fala, olha, eu gosto de você, mas eu sei todas as suas qualidades, sei todos os defeitos, mas mesmo assim eu gosto de você. Então fala de equilíbrio emocional, ela é uma carta mediúnica do baralho cigano, que traz a intuição. Então é uma semana dos taurinos escutarem o Deus interior, a centelha divina, a mediunidade básica da intuição, os instintos, até o próprio número que vai dar um 6, né? 24 dá um 6, é um número que fala de resolver questões de família, resolver questões afetivas. Então, é uma semana que os taurinos devem usar o quê? Mais o coração, mais os sentimentos, mais o que bater no peito do que a razão. Então, fala de um momento mais equilibrado e que as coisas fluem aí. Os sentimentos aflorados para tomar as decisões. Até agora, ótimas cartas aí para os dois primeiros signos. Vamos falar com o terceiro, signo de Gêmeos. Os geminianos, sai a carta número 34, que é a carta dos peixes, né? O número já dá uma dica, que o número vai dar um 7. O 7 é o primeiro número da espiritualidade, né? 7, 9, 11, 22. Então, o 7 fala de uma proteção aí para os geminianos e uma proteção crística, né? O peixe fala do símbolo do cristianismo, representa o símbolo do cristianismo, então traz essa proteção para vocês também. E é uma carta que é uma carta tema do baralho cigano, ela fala do dinheiro, né? Na nota de 100 reais lá, o que tem? A garoupa, né? É o peixe, então fala do dinheiro. É focar, geminianos, em coisas que trazem prosperidade, não só parte material, relacionamentos, né? Situações que você vê que vai ter prosperidade. Então o peixe fala de fertilidade, fala de abundância, de proteção espiritual. É uma carta rápida, o peixinho nada, rapidinho. Então, uma carta rápida e de bons valores. O peixe não é só o dinheiro, o peixe fala de valores da ética, da moral.
Então, é uma carta que traz a fluidez da fertilidade, né? Traz a proteção espiritual para vocês selecionarem realmente o que vale a pena. É uma carta que materializa situações, né? Perfeito, estamos indo bem. Vamos agora falar deles, né, que estão prestes a receber a visita do Sol no signo deles. Bora falar com Câncer. Os cancerianos, sai a carta número 28, a carta do homem, né, ou do cigano. O número já vai dar uma dica, né? Dá um 1. Então, uma semana boa para os cancerianos começarem o quê? Projetos novos. É uma carta de ação, então uma carta que deve se usar essa semana os cancerianos as características masculinas, liderança, coragem, uma carta de racionalidade, né? Então, ela traz esse momento de ir para cima e fala mais sozinho, né? Com uma direção mais individual. Então, uma carta extremamente positiva de coragem e de racionalidade. E sempre que sai o homem ou o cigano, fala de pessoas ajudando. O homem sempre fala da carta, porque é uma carta positiva, dos bons contatos, se aproximar de pessoas boas, né? Então, sempre traz apoio de pessoas, né? E os projetos muito na racionalidade e na ação, né? Uma carta de ação mais individual. Ok, chegamos nos leoninos. Bora saber o que vem para esses nativos. Os leoninos, sai a carta número 9 do baralho cigano, a carta do ramalhete, do buquê. O 9 fala do quê? De conclusão, de resolver as coisas, né? Então, o 9 sempre fala de fechamento. Então, uma semana que provavelmente, se tem alguma coisa pendente para fechar, vai fechar. E qual é a palavra-chave do buquê? Vitória, com alegria, é uma carta de conquista, é uma carta de comemoração. E é uma carta que fala de grupos. Então, uma semana dos leoninos, né? Fazerem os trabalhos mais coletivos, né? Não individual. E essa carta, ela é uma carta afetiva também. Ela é a carta da paixão. Então, faça as coisas essa semana com paixão, com entusiasmo. É uma carta de Vênus. Então, deixa a semana bonita, cheirosa, né? Bela. É uma carta extremamente positiva porque comemoração, comemore as coisas, faça as coisas com apoio de grupos. Então, é uma carta extremamente positiva. Fala de presentes. Então, uma carta muito positiva aí para os leoninos essa semana. E para concluir a primeira parte dos signos, aqui vamos falar com o sexto signo do zodíaco, que é Virgem. Os virginianos, sai a carta número 26 do baralho cigano, a carta do livro, né? O livro é uma carta de racionalidade que dá uma dica para os virginianos. Tudo que tiver aqui no mental, na cabeça, coloque no papel, né? Quando a gente coloca no papel, materializa aquilo, aquela ideia, né? Parece que está mais real. Então, o livro fala disso. É um número 26 que vai dar um 8, então, com oportunidades, com poder. O 8 traz também a concretização das coisas. E é uma semana aí dos virginianos terem uma lógica, né? Então, para você escrever um livro, você vai escrever um livro, tem que ter começo, meio e fim. Então, é uma semana que tem que fazer projetos muito bem planejadinhos e isso o Virgem sabe fazer bem, né? E é uma carta também que fala uma boa semana para mexer com papéis também. É uma carta que deve se procurar os especialistas. O livro é aquela pessoa ali que fez a faculdade, que estudou para te atender, que se especializou naquela área. Então, se tiver algum assunto muito específico, procure pessoas que sabem aquilo, que são especialistas naquilo. E o livro é uma carta-tema no baralho cigano de estudos e trabalho. Então, os virginianos focando na parte cultural, né? E na parte do trabalho, no arcano menor, ele fala de ouros, então fala de uma concretização. E a dica para os virginianos essa semana é que tudo que tiver aí no papel, não tiver nascido, fica quieto. O livro, a palavra-chave é segredo, é fechado. Não comente, não é uma carta de comunicação. É ao contrário, é ficar fechado para as coisas concretizarem no papel para aí depois falar. Então, uma carta extremamente positiva que traz essa lógica, essa racionalidade, essa organização, tanto na parte financeira como de trabalho.
Muito bom, fomos bem nessa primeira parte dos signos, né? É, Cartas as boas. casas internas, né? É, já já vamos falar com os próximos signos de Libra Peixes, mas bora aproveitar agora para trazer uma mensagem para quem faz aniversário essa semana? Vamos lá, com as runas, né? Isso De aí. Odin, vamos pedindo para Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos, as deusas nórdicas. Vamos lá, vamos ver aí o que Odin fala para quem está fazendo o seu ano novo pessoal. Olha lá, sai a runa número 24. A palavra-chave dessa runa, né, é herança, separação. Então, é um ano aí que vocês têm que cortar assim, hábitos que estão ultrapassados, né? Olha o caractere, olha a inscrição única. Parece o quê? Não parece um alicatinho? Então, o que o alicate corta? O excesso. O alicate corta a cutícula. Então, é cortar o que está em excesso, cortar o que não está mais legal. É um bom ano para mexer com a ancestralidade, mexer com o testamento, fazer reverência aos ancestrais. Nós estamos aqui por causa dos nossos ancestrais, né? A palavra-chave também fala de herança, ancestralidade e separação. Ela é uma runa de corte. Então, o que vocês têm que fazer agora que vocês estão fazendo aniversário? Cortar o que não serve mais, né? E também reverenciar as pessoas mais velhas, porque é a runa do sábio, tá? Então, é uma runa de limpeza, é a penúltima runa antes de chegar à runa branca de Odin. Então, fala de pegar toda essa experiência que vocês têm, né? E resolver as questões. Essa runa também é uma runa que fala de imóveis, né? Coisas imobiliárias. É um bom ano para também fazer isso. Muito bom. Então, essa é para você que fez aniversário ontem, está fazendo hoje ou nos próximos dias dessa semana até sábado. Meus parabéns, que o seu novo ciclo seja abençoado. E a gente volta com os signos do zodíaco. Bora falar com Libra. Os librianos, sai a carta número 30, a carta dos lírios, os lírios da paz. Então, uma semana dos librianos, né? Se manterem em paz emocionalmente. A palavra-chave dos lírios também fala de fluidez, de continuidade de projetos, usar os bons valores, né? A gente tem, por exemplo, o regente desse ano aqui, de 2025, na linha dos anjos, é o arcanjo Gabriel. O que o arcanjo Gabriel tem na mão? Os lírios, né? São José, o que ele tem na mão? Os lírios. O que esses lírios, na mão de anjos, de santos, né? São as virtudes, a pureza. Então, fazer as coisas do coração, né? A mostrar suas virtudes. Uma carta, os lírios falam de purificação. E na numerologia vai dar um 3 que fala de expansão. Então, é aquela continuidade, aquela paz, equilíbrio, com a tendência de expandir. Uma carta extremamente positiva. E é uma carta que traz a regência de Oxum, né? Mamãe Oxum, que traz a beleza, que traz o ouro, que traz a fertilidade. A flor, né, de Oxum são os lírios. Então traz essa proteção aí de Mamãe Oxum, trazendo essa paz interior para um crescimento contínuo. Muito bom. Vamos falar agora com a galera que é de Escorpião. Os escorpianos, sai a carta número 2, a carta dos obstáculos. O próprio nome, né, escorpianos fala, obstáculos. São obstáculos passageiros que vocês vão ter essa semana, né? Não tem nada espiritual, obstáculos normais, com atrasos do dia a dia, que vocês vão ter que se dedicar um pouco mais aos projetos. Então, por exemplo, vamos supor, eu vou fazer um projeto em 2 dias eu acabo. Não, vai terminar em 4, mas acaba. Então, é uma semana que os escorpianos têm que ter um pouco mais de paciência. O número é um 2, então 2 de vida. Não tente fazer tudo sozinha, vai ter gente que vai ajudar vocês. Essa carta, ela traz os obstáculos, mas ela traz também a sorte de vocês encontrarem uma pessoa para dividir e as coisas andarem, né? Então, é uma carta que fala de uma semana um pouco mais lenta, né? Que pode testar aí a paciência dos escorpianos, que são regidos Marte da água, que tem que ir um pouco mais devagar,
tem que ir devagar, porque a coisa... E não é alguma coisa espiritual, não, é coisa... O computador que para, é isso. Então, tenha paciência com as coisas e divida, faça divisão, peça opinião para as pessoas. Então, nada de se sobrecarregar, você que é de Escorpião. Agora vejamos o que vem para Sagitário. O sagitariano sai uma das 3 cartas de corte do baralho cigano, a carta número 10, né? A carta da foice. 10 vai dar é o início transformador. É o início onde vocês têm que inserir coisas novas, colocar a experiência de vocês e cortar algumas coisas aí na hora certa, né? Geralmente tem assim a imagem mais clássica, tem uma plantação de trigos, aí tem uma foice assim no chão e tem os montinhos ali de trigo, né? O que são aqueles montinhos de trigo? É os montinhos que vão vender o trigo. Essa é uma carta de vendas, é a única carta de vendas do baralho cigano. Então, é um período que os sagitarianos têm que aprender a vender seu peixe essa semana, tá? E cortar a coisa na hora certa, vai ter coisa que vocês vão ter que cortar. Por exemplo, você tem a plantação de trigo, você tem que cortar ali para o solo ficar bom e o trigo ficar bom para vender. Então, é aquele corte preciso. Então, é uma carta de transição, é uma carta de mudança radical, tá? Para iniciar uma nova fase. Muito bom. Já já a Evelyn vai responder uma pergunta mental de todos nós. Nós vamos pensar num assunto e ela vai virar uma carta do tarô trazendo uma resposta, tá? Então segura aí. Agora nós vamos falar com Capricórnio. Os capricornianos sai a carta número 14 do baralho cigano, a carta da raposa. O número já vai dar uma dica, é um 5. Então essa semana provavelmente os capricornianos vão ter que mudar o script aí. O 5 é o número de mudança-movimento. Por quê? A raposa fala de situações, às vezes, vampíricas. A raposa falando de pessoas que querem levar vantagem, situações, né? A gente fala brincando, mas é verdade. A raposa é a lei de Gerson. Eu quero levar vantagem sobre tudo, né? Então, às vezes, pessoas que querem vampirizar a gente, que querem levar vantagem. Então, qual é a dica? A raposa anda na neve. Frieza. Então, uma semana que os capricornianos têm que ser frios, né? E uma ação, é uma carta de ação, mas uma ação cautelosa, estratégica, né? Observe antes de agir, né? Então, a raposa fala disso. Então, observe e depois haja estrategicamente. E às vezes tem que mudar um pouco o padrão de comportamento, ser mais frio e estratégico para não ser vampirizado tanto por pessoas como por situações. Ok, chegamos agora no signo de Aquário. Bora falar com eles. Os aquarianos sai a carta da cigana, né? Ou da mulher, que é a carta número 29, que na redução dá um 2. Então é uma semana mais receptiva. Essa carta ela é mais de observação, de usar mais as características femininas, né? A maternidade, né? O aconchego, a intuição, usar mais os sentimentos. É uma carta de magia das emoções, né? Então é uma carta extremamente assim amorosa, fértil, mas ela não é uma carta de ir para cima. Peça a opinião das outras pessoas, aprenda a dividir, né? Um 2 fala de 2 pessoas, né? Então, e é uma carta de usar essas características e geralmente quando sai a cigana ou a mulher, ela traz os bons contatos, pessoas ajudando, né? A magia da fertilidade, da intuição, ajudando a resolver as questões. Então, é uma carta extremamente positiva que fala das emoções, do sentimento aflorando para resolver as questões. Perfeito! E chegamos no último signo do zodíaco. Vamos ver o que o baralho cigano tem para peixes. Os piscianos sai uma outra carta de corte, né, que é a carta do caixão, é a carta número 8 do baralho cigano. O caixão é uma carta que fala de imprevistos, né? O caixão é a carta do caso fortuito, da força maior. Então, os piscianos tendo que lidar com situações com imprevistos. Então, tem que ter um pouco mais essa semana de jogo de cintura, flexibilidade, adaptabilidade, né? Então, não deu certo lá o plano A? Opa, eu tenho o plano B. Eu tenho uma cartinha na manga. Então, o caixão fala disso, de
jogo de cintura. E também os piscianos devem trabalhar essa semana com aceitação, porque tem coisa que o destino vai levar, então não é que você planeja, o destino vai levar e que às vezes tem que ir embora, né? Então a gente fala, às vezes a gente fica se agarrando a uma coisa que já morreu. Então, para os piscianos aceite, né? A gente fala, não se agarre em árvore podre, deixa embora também, é uma carta de liberação. E o caixão também fala de frieza. Então, uma semana que tem que ter frieza, porque vai ter que saber lidar com os imprevistos. Então, tem que ter a frieza para saber lidar com isso, tá certo? Tem o poder, é um número de poder, né? Consegue superar os imprevistos, mas tem que ser essa frieza e também uma carta de libertação, né? Ok, uma boa semana para todos os nativos aí de Áries a Peixes. Agora, Evelyn, quais signos que precisam ter mais atenção então essa semana e quais que tendem a ter uma semana mais leve? Aqui a gente tem Capricórnio, tem que tomar cuidado com as raposinhas, né? Tem Uhum. raposa no meu galinheiro. Escorpião, tem que ter calma, porque tem obstáculos, né? Nada espiritual, mas tem que ter obstáculos. Jogo de cintura. Tem que ter jogo de cintura, não adianta, né? Tem que ter jogo de cintura. E alguns signos que estão passando por momentos de transição de corte seriam os piscianos, que sai o caixão, né? E os sagitarianos, que é a foice, então momentos de limpeza, de corte. O resto dos signos estão tudo. Então, a mandala está muito boa, né? Que Essa bom. semana, né? Muito boa. Perfeito. Vamos agora responder a sua pergunta mental. Então, vou pedir aqui para a nossa sonoplastia subir aquela trilhazinha, só para a gente pensar num assunto. Nós vamos responder com o baralho cigano, com tarô. Isso, com o tarô. Tarô, né? Uhum. Baralho cigano foram Os signos. signos. Agora é com o tarô. Então, gente, você que está aí na sua casa, se concentra num assunto, né? Pensa aí no que você está precisando resolver essa semana ou que você quer saber como que vai se comportar durante a semana. Também vou pensar em algo aqui. Vamos ver. Vamos lá. Então, ó, tá aqui o tarô, tá? A carta já tá aqui. Mentaliza, né? Traz a energia da pergunta através do pensamento. E aqui sai do tarô uma das 3 cartas de corte do tarô, a carta 13, a carta da morte. É uma carta de limpeza. O 13 vai dar um 4, né? Não é? Que é a organização. O 4 é um número fixo. Para você chegar nesse 4, a organização, a coisa fixa, tem que cortar algumas coisas. E a morte, ela fala de um momento, às vezes tem que mudar o jeito de falar, o jeito de agir, para transformar alguma coisa que não está indo para frente. É uma carta de transição. Então a morte dá a seguinte dica para vocês: se vocês tiverem sempre o mesmo padrão de comportamento em relação a uma situação que está incomodando, vocês vão ter sempre o mesmo resultado. Então muda o padrão de comportamento para mudar o resultado. O que a morte corta? O enforcado, a carta 12, que é a paralisação, a estagnação. E aí depois ela vai para 14, que é a temperança. Então, para sair do enforcado, que é a estagnação e paralisação, e para a temperança, que é o equilíbrio, a fluidez, tem que passar pela morte. Então, para vocês conseguirem isso que vocês querem, precisa alguma mudança radical, alguma coisa que está dando um nozinho ser limpa, mudança de postura, para conseguir tirar os nós e a coisa começar a fluir. É isso. Muito bom. E para você que precisa de uma orientação, né, dos oráculos para o seu momento de vida, a Evelyn pode te ajudar porque ela atende pessoas aí do mundo todo, tá? Por chamada de vídeo. Tem também a opção presencial. O escritório, né, o consultório dela, o espaço, fica na Lapa, região da Zona Oeste. Então, quem tiver possibilidade de ir até lá, pode fazer presencial, né, Evelyn? Pode fazer presencial no Centro Comercial da Lapa, na Rua Roma, 636, Sala 1. É o Espaço Esotérico Estrela Divina. Mas tem que marcar antecipadamente, né? Isso, marcar a hora, porque de manhã eu faço toda uma abertura espiritual para receber a pessoa, então eu pego o nome completo. Então, antes da pessoa chegar lá, eu já fiz a abertura espiritual. E aí, para você saber mais, é nesse WhatsApp. Código 11, número 987886000. 987886000. Mande mensagem, diga que viu a Evelyn no Bom Astral, tá? Que certamente vai ter aí condições bem especiais para você.
Além disso, a Evelyn também dá aula de oráculos. Então, quem gosta, né, tarô, runas, baralho cigano, Ogan, pode até agendar aulas particulares, né? Isso. Aula teórica, aprendendo a simbologia, aula prática, unindo as cartas e dando a mensagem, aula de ética. Siga também no Instagram, @Evelyn, com Y, Jimenez, com S, Sanches, tá? Só seguir, Evelyn Jimenez Sanches. Evelyn, obrigado pela vinda. Obrigada pela oportunidade de estar aqui começando a semana com Bom astral. sempre. Astral ótimo, gente. Daqui a pouquinho tem também Fátima Medina aqui com a gente fazendo numerologia dos casais. Não sai daí.